Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior e eu estou aqui mais uma vez para comentarmos algumas questões dentro do teu simuladão para a Polícia Penal de Pernambuco, tá? Escolhemos aqui 4 questões estratégicas. Nos próximos minutos nós estaremos aqui comentando de forma objetiva, te passando as principais ideias, né, dentro dos principais tópicos que comumente a banca Sebrasp gosta de abordar em prova. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão. Aqui aplicada no ano de 2017, né, gente? No último concurso para a Polícia Penal, né? À época o cargo era agente de segurança penitenciária, que nos diz o seguinte, ó: determinado usuário que dispõe de um arquivo Excel com as planilhas Plan 1, Plan 2 e Plan 3, deseja realizar na Plan 1 um cálculo na célula A1, cujo resultado deve ser a soma dos valores presentes na célula A1 da Plan 2 e na célula A1 da Plan 3. O que é que o usuário deve fazer, pessoal, para encontrar ou para conseguir realizar, né, de forma satisfatória o que a questão está apresentando aqui para a gente? Vamos entender uma coisa, ó. Sempre que eu vou fazer um cálculo no Excel, eu preciso indicar uma referência ou dizer um valor. Se eu disser um valor, esse valor específico, né, ele já vai ser determinado. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês na prática. Ó, por exemplo, eu venho aqui agora e inicio com um sinal de igualdade para indicar um cálculo e digo, ó, eu quero que seja somado 2 mais 4. Ponto. Eu disse, né, os valores que precisava ou que queria calcular. Tudo bem. Esses valores eles não se atualizam automaticamente diante de uma necessidade, né? Então não é tão interessante, dependendo do tipo de cálculo que eu precise, né, realizar, tá certo? Por isso que geralmente, né, a gente usa aí a figura justamente das referências das células. Então, no lugar de somar esses valores diretamente, eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, somar, né, C1 com D1, né, a localização dessas duas células, ó. Então, poderia vir aqui e fazer isso. C1 mais D1. Pronto, C1 mais D1. Deixa eu colocar aqui, C1 mais D1. Não é isso? Dei um OK. Pronto, calculou. Qual foi o resultado que foi exibido para mim? 0. Você não tem nada. 0. Vim aqui em C1 e atualizei, ó. 10 e 10. A gente sabe que vai ser 20. Eu sei que o cálculo matemático é até ridículo. Todo mundo faz, né, mentalmente falando. Ok, mas isso aqui é só para que você entenda. Quando eu faço referência a uma célula que está dentro da planilha em que eu estou fazendo o cálculo, que é a Plan 1, e as células pertencem à Plan 1, eu não preciso adicionar nenhuma caracterização, nenhuma informação adicional para localizar essas células. Porque o Excel já entende que a célula que a gente está fazendo referência pertence a essa planilha. Agora, como a questão fala, né? Eu quero somar o valor de A1 da Plan 2 ao valor de A1 aqui dentro de Plan 3. Como é que eu poderia fazer isso? Gente, os símbolos aqui dentro, eles são muito importantes dentro do Excel, não é verdade? Então, qual seria o significado ou qual seria o símbolo que a gente utilizaria para fazer esse tipo de referência a uma célula que pertence a uma outra planilha? Gente, a sintaxe é essa, ó. Anota aí no caderno, tá? De forma facilitada. Sinal de igualdade, você vai colocar planilha, exclamação. Professor, por que exclamação? Imagina a exclamação dentro da língua portuguesa. Não é para gritar, não é para indicar uma interjeição, não é isso? De emoção. Então você vai imaginar aqui a exclamação como uma forma de chamar a célula que está lá em uma outra planilha, tá? Então a gente vai dizer assim, ó, o sinal de exclamação tem o significado de chamar
a célula. Veja que interessante. É uma célula que está em uma outra planilha, por isso que a gente começa indicando o nome da planilha aqui dentro dessa sintaxe que a gente está criando para facilitar o entendimento de vocês. Depois da exclamação, eu coloco o quê? A célula. E ponto. Professor, é só isso? É só isso. Somente isso, tá? Isso aqui, gente, é o pensamento de ouro para esse tipo de questão, tá certo? Show de bola. Anota aí no teu resumo. Agora vamos ver isso na prática. Bora lá. Deixa-me agora fazer, né, a referência aqui dentro de A1, que é onde o examinador fala que a gente, né, precisa inserir. Lembre-se, antes de qualquer coisa, dos valores. Ó. Dentro de plano 2 eu tenho 100 em A1. Dentro de plano 3, em A1 eu tenho 150. Perfeito. Venho aqui em plano 1, que é onde eu quero inserir, né, o meu cálculo, sinal de igualdade e coloco a referência, né, das células. Então, plano 2, que é a que eu quero somar. Coloquei a exclamação, né, para dizer que eu vou chamar, né, a célula pertencente aí a uma outra planilha. E qual é essa célula? Justamente A1. Vou somar a que valor? A plan 3. Agora, em qualquer lugar da plan 3? Não. A célula A1 da plan 3. E dou um OK. Então, veja que o cálculo foi realizado entre as duas planilhas distintas, tá? Uma outra característica que a gente precisa notar aqui, gente, é que se eu atualizar os valores que eu utilizei para fazer o cálculo, automaticamente também será atualizado aqui. Veja que interessante. Vim em plan 2 e atualizei, ó. Agora, não é mais 100 e 150, vai ser 150 nos dois. Vim aqui e coloquei 150 e dei um Enter. Automaticamente, e de cálculo também mental, com muita facilidade, você, estudante, estou preparado, sabe? Que daríamos aqui, né? Teríamos como resultado 300, sem muito esforço. Agora, vamos voltar para a nossa questão de concurso público. Bora lá. Olha o que a questão, né, oferece como alternativa. Letra A. Para que esse cálculo seja realizado, o usuário ele poderá fazer o que aqui, gente? Bora lá. O que é que ele poderá fazer? Ele poderá realizar, letra A, tá? Ele poderá realizar o cálculo. De que forma ele poderá realizar o cálculo desejado? Com a digitação da fórmula igual soma, aí parênteses, plan 2, né, ponto A1, vírgula, plan 3, ponto A1, na célula A1 da plan 1. A gente aprendeu, gente, que a gente não precisaria, né, utilizar parênteses e o recurso usado para chamamento aqui de uma outra célula não seria, né, o ponto, mas sim a exclamação. Então, diante disso, a gente já vê que essa questão está errada. E aqui, em momento nenhum, foi indicado também a ideia de somar. Eu posso somar, né, dessa forma, quando eu não uso soma, né? Ou eu poderia somar simplesmente utilizando o soma, né, ponto e vírgula, entre as duas referências aqui, né? Se no lugar, vamos lá, se no lugar aqui eu tivesse, bora lá, a figura, né, da expressão soma, aí o parênteses seria necessário, eu tivesse aqui a exclamação, né, nos dois lugares, e aqui um ponto e vírgula. Aí sim eu estaria somando, né, o valor aí das duas células e não teria nenhum problema, né, e seria realmente atualizado o valor lá comumente. Mas o erro da A é isso. Letra B. O usuário poderá realizar o cálculo desejado com a digitação da fórmula sinal de igualdade, plan 2, aí temos, né, a exclamação, A1 indicando a célula da planilha 2, né, da plan 2, mais plan 3, mais uma vez a exclamação, chamando a atenção para a referência da célula, na célula A1 da plan 1. Por que da plan 1? Porque é o lugar em que a gente está inserindo o cálculo, como mostrei para vocês na prática. Caso os valores na célula A1 da plan 2 e ou na célula A1 da plan 3 sejam alterados, será atualizado o valor na célula 1 da
Plan 1. Gente, gabarito da nossa questão, nós já encontramos, né? Letrinha B. Na letrinha C e D, o examinador só vai tentar te confundir, tá certo? Somente te confundir. Vamos lá ver rapidinho. Letra C, ó. O usuário poderá realizar o cálculo desejado com a digitação da fórmula. Qual é a fórmula? Sinal de igualdade, A1, aí entre parênteses aqui, ó, Plan 2 mais A1, entre parênteses, Plan 3. Na célula 1, da Plan 1, caso dos valores na célula 1, blá, 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 né? Ele vai falar a mesma coisa que encontramos lá na 1, só que a forma de referenciar aqui está improcedente, está incoerente. D. O usuário não poderá realizar o cálculo desejado, já que, por questão de segurança, é vedada a referência entre planilhas. Ademais, né, além disso, no Excel, alterações de valores em células de origem não permitem que os valores sejam atualizados na célula que contém a fórmula. É errado, gente. Vimos isso aqui, né? Na prática, quando eu simplesmente atualizei o valor dentro das células, a atualização também aconteceu dentro da célula em que eu inseri a fórmula, né, o cálculo, tá? Então, isso aqui está improcedente, tá? As células de origem que foram as utilizadas para o cálculo, se elas forem alteradas, elas também vão modificar o resultado final, obviamente. Então, bora lá, dando continuidade. Letrinha E. Não poderá realizar o cálculo desejado, uma vez que, no Excel, é vedado o uso de endereços de outras planilhas em fórmulas. Para solucionar o problema, o usuário deverá copiar os dados das planilhas Plan 2, Plan 3 para a planilha 1 e, em seguida, realizar o cálculo totalmente improcedente, tá? Gabarito, letrinha B, não é isso? Letrinha B. Segunda questão, gente, aqui. Uma questão também muito comum aqui dentro da banca Sebrasp, tá? Agora falando sobre o sistema operacional Linux, um sistema que também vem sendo muito cobrado aí nas bancas de concurso como um todo, mas dentro da Sebrasp já é tradicional. E se vier uma questão aí de Linux na sua prova, certamente essa questão será relacionada aos comandos textuais. Veja, aqui dentro do sistema operacional, eu sempre gosto de falar com vocês o seguinte: eu tenho um sistema operacional dividido em 3 partes. Essas 3 partes eu acabo chamando de casa, é um bisuzinho para a gente lembrar os elementos que compõem o sistema operacional, que é o principal programa de um computador. Eu tenho um núcleo do sistema, que é chamado de kernel, por isso que tem um K aqui. Eu tenho o shell, que é o terminal textual, e tenho a aplicação. Desculpem aí a falta de simetria, tá? Mas aqui, né, velocidade para mostrar a vocês, empolgação, a gente acaba fazendo um pouco torto. Me perdoem, tá certo? Então aqui nós temos o kernel, que é o núcleo do sistema responsável por todos os processos dentro de um computador, para que o computador funcione, né? Temos o shell. O shell é o interpretador de comandos. É a caixinha preta que a gente utiliza e que estamos falando nesse momento. O examinador ele vai falar o seguinte agora. Prova de 2016 para agente de Polícia Civil de Pernambuco, mas a banca vem cobrando isso constantemente. Utilizei essa questão porque ela é bem tradicional. Para aferir o uso da CPU e da memória de uma estação de trabalho instalada com Linux, deve-se ser utilizados os comandos. Veja, letra A, top, letra B, system, letra C, proc, man, letra D, CPU e memory e letra E, fs e do. Gente, existem comandos textuais, tá? Aqui dentro do nosso Linux que são muito tradicionais, ó, são muito tradicionais, tá? Exemplo, para um comando textual, né, para simplesmente ver onde estamos, né? Qual o lugar que nós estamos? Utilizamos o pwd. Lembrando que precisamos escrever em letra minúscula porque o sistema operativo Linux ele é case sensitive, né? No caso ele é sensível à caixa das letras. pwd eu estou pedindo para o Linux me mostre onde eu estou. Aí ele disse, ó,
você está dentro da pasta RJ45, dentro de home, da pasta home, lá dentro da pasta raiz do Linux. Tudo bem. Agora eu quero listar o conteúdo dessa pasta que eu estou, né, que é o RJ45. Quando eu coloco o ls, nós temos aqui, ó, alguns arquivos, né? Tem um arquivo de texto e um outro que é só o nome QS, tá? Uma pasta, certamente. E outro nome composto, né? Por isso que fica azulzinho e com a aspas simples, né? O apóstrofo, enfim, apóstrofo. Tudo bem? ls para listar o conteúdo, né? O pwd você tem que tomar bastante cuidado para não confundir com o PESWD, que é para trocar a senha, tá? O examinador gosta de usar essa pegadinha aqui também, você não pode cair nessa. Um outro comando que também é muito cobrado pela banca é o chmod. Chmod é utilizado justamente para alterar as permissões de um arquivo ou até mesmo de uma pasta, tá certo? Permissão de escrita, de leitura, enfim, o examinador não costuma se aprofundar muito nos níveis de permissão. E nesse momento aqui, né, estamos utilizando esse tempo para uma revisão rápida, somente para que você possa lembrar, tá certo? Temos também um comando cd, né, gente? Comando cd é para mudar de diretório. Vamos dizer que eu quero entrar agora em QS, então cd QS. Aí ele disse o que para mim? Ó, QS não é um diretório. Beleza, então eu quero criar um diretório aqui dentro de RJ45, que é o nome desse usuário, tá? O que é que eu vou fazer? Ó, mkdir, estou preparado. Dei Enter, dou um ls agora para ele listar o conteúdo. Estou preparado, foi criado. Agora eu vou lá para o estou preparado. cd ep. Dei um ls, sei que não tem nada dentro de ep. Quando eu dou um pwd, que é para mostrar o diretório que eu estou, ele me mostra lá o comando. É um outro comando também muito comum aqui dentro das provas do Sebrasp, tá certo? Professor, ok, mas a questão falou sobre um comando que mostrava o consumo de CPU e de memória em tempo real. Show de bola! Utilizamos aqui, gente, o top. Veja que o top, ele abre uma nova aba para mim, né? Uma nova tela dentro do terminal textual e está me mostrando aqui o consumo, ó, de CPU, de memória, o tempo de comando, né? E outras informações aqui, como a ideia do usuário root e o outro usuário, que nesse caso é o RJ45. Então, o comando top tem essa finalidade objetiva, tá certo? E eu só consigo sair daqui e voltar para o meu terminal normal se eu apertar Ctrl mais C. Roberto, Ctrl mais C, né? É a ideia aí, né, de estar pedindo para cancelar, né? Para cancelar todo o processo, tá certo? Então, a gente faria aqui dessa forma, tá certo? Para voltar, né, ao normal, tá bom? Deixa eu só ver aqui, né, Ctrl mais C. Tá dando uma travadazinha, mas já deveria ter saído. Enfim, gente, o top tem essa finalidade, não é isso? Tem essa finalidade. Voltamos. Ele mostra o consumo de memória em tempo real. Um outro comando também muito bacana que a gente precisaria utilizar em alguns momentos é o touch. O touch é utilizado para criar arquivos vazios. Veja, touch ep.txt. Vou criar um arquivo de texto. Não criei? Criei. Dou um ls agora, a pasta que estava vazia tem um arquivo agora de texto. E eu posso remover esse arquivo de texto. Eu uso o comando rm, né? ep, agora para excluir justamente esse arquivo, né? ep.txt. Quando eu dou um OK, ele excluiu o arquivo para mim. Dou um ls, não tenho mais o arquivo. Professor, eu conseguiria, por exemplo, excluir uma pasta? Sim. Se a pasta não estiver com nada dentro, veja, é o caso de EP agora, né? Acabamos de dar um ls, ó, não tem nada dentro. Eu volto uma casa acima, usando os dois pontos, cd dois pontos, para subir um nível na hierarquia.
Dou um ls agora, voltei para aquela pasta anterior, né? O diretório anterior, que tinha lá aula segunda-feira, EP luciano.txt, que é essa. Show de bola. Eu posso vir aqui para remover esse diretório que eu sei que está vazio, o rmd, quer dizer, o EP, né? Com o rmd, gente. rmd EP. Dei um OK. Ele excluiu já o diretório. Quando eu dou um ls, ó, não tenho mais o EP. Agora, deixe-me vir aqui em aula, aula segunda-feira. Dou um ls, não tem nada também dentro. Eu vou criar aqui agora um outro arquivo, tá? Agora eu vou criar um arquivo touchep.png. Criei um arquivo de imagem. ls dentro, tenho agora um arquivo de imagem. Show de bola. Vou voltar uma hierarquia acima, né? Voltar lá dentro do meu Linux, cd, dois pontos. E vou agora tentar excluir essa pasta com rmd. Não vou conseguir. Veja, ls para ver onde estou. Agora estou vendo a ideia de aula segunda-feira e vou tentar excluir. rmd, né? Aula segunda-feira. Quando eu der aqui o OK, eu não vou conseguir, porque não está vazio. Olha o que ele vai dizer. Essa remoção foi falida, porque o diretório não está vazio. Então, agora eu preciso aprender um novo comando, que é o que o examinador também gosta de cobrar, que é o rm -r, tá? Quem é que eu vou excluir aqui com a utilização de rm-r? Justamente a pasta aula segunda-feira, tá certo? Agora, eu estou dizendo o quê? Olha, remova de forma recursiva. Remova da parte mais interna, no caso, o arquivo que a gente criou lá dentro, né? ep.png, até a pasta. Quando eu dou um OK, dou um ls, ele excluiu totalmente a pasta. Tá certo? Então, voltando agora, né, gente, para a nossa questão. Rapidinho aqui. Nós vimos, né, que o gabarito correto só pode ser a nossa letrinha A. Bacana? Vamos lá para mais uma questãozinha agora. Questão de número 3, tá certo? Espero que vocês estejam gostando aí da dinâmica, tá, pessoal? A gente aqui da equipe do Estou Preparado sempre se dedica muito para entregar o melhor para vocês, tá certo? Espero que vocês estejam curtindo aí. Então, ó, terceira questão, ainda dentro do universo Sebrasp e aplicado também na prova da Polícia Civil de Pernambuco em 2016. Agora é uma pesquisa envolvendo o tópico ferramentas de pesquisas e também ferramentas de navegação, né? Ou browsers, ou navegadores, ou buscadores e navegadores, como eu coloquei aqui no título, tudo bem? E, gente, quando a gente acessa o nosso navegador, a gente vai ter aqui uma infinidade de conteúdos, né? Uma infinidade de conteúdos. Deixa eu colocar aqui assim, ó, informática para concursos. Coloquei informática para concursos, veja o absurdo. Olha a quantidade de resultados que a gente tem, ó, 35 milhões e 500 mil resultados, né? Em menos de um segundo, ó, em menos de um segundo. Então, a gente tem muito conteúdo na web. E para melhorar, né, a ideia de encontrar um determinado tipo de conteúdo, o examinador, ou melhor dizendo, né, gente, o desenvolvedor, né, as empresas que acabam organizando os conteúdos dentro da internet, fizeram o quê? Criaram parâmetros, né, instruções para que a gente encontre de forma mais localizada os conteúdos. E é aqui que a gente entra no conteúdo da nossa questão. Bora lá? Ó, a nossa questão vai dizer o seguinte: assinale a opção que apresenta corretamente o texto que, ao ser digitado no sítio de buscas Google, permite localizar na web arquivos no formato PDF que contenham a frase valorização do policial civil, mas não contenham um vocábulo concurso. Então, veja, aqui a gente uniu 3 parâmetros de pesquisas avançadas. Professor, 3 parâmetros, sim.
Primeiro, a gente vai ter que usar aqui um parâmetro, né, para encontrar um tipo de arquivo específico, nesse caso o PDF. Vamos também ter que usar um parâmetro para encontrar especificamente valorização policial civil. E o outro parâmetro, né, que a gente vai utilizar é para excluir a palavra concurso dentro das nossas buscas, tá? Então, ó, como é que a gente vai fazer isso? Para encontrar somente o que a gente quer, a gente usa aqui, gente, a ideia das aspas, né? As aspas duplas, tá bom? Por exemplo, eu quero encontrar agora somente informática para concursos. Então, a expressão vai ser buscada exatamente em informática para concursos. Aquilo que era 35 milhões e 500 mil tende a afunilar. Afunilou, né, para 134 mil resultados. Professor, ainda é muita coisa. Pois é. Eu poderia fazer o quê? Delimitar ainda menos. Vou subtrair, vou excluir um termo. Qual o termo que eu vou excluir? De repente, Pernambuco. Mas, professor, está excluindo o Leão do Norte, né? Os estudantes aí do professor Isaqueu já reclamam. Não, calma, vamos lá. Menos Pernambuco, não quero que tenha a expressão Pernambuco e ainda vou usar um outro parâmetro para dizer, quero somente um tipo de arquivo, que é PDF. Então, quando eu usei todos esses parâmetros, agora a gente só tem 10.300 resultados, né? 10.300 resultados. Então, veja que a gente pode delimitar de fé e fato. E eu utilizei os 3 parâmetros que a banca cobrou aqui dentro dessa questão. Então, vamos lá ver qual é o nosso gabarito da letrinha, da terceira questão, né? Letrinha A. Apóstrofo aí a gente já elimina, né? Porque é uma busca exata. E aqui a expressão em inglês, enfim, com um parâmetro totalmente errado. Não. B. Valorização. Aí de novo, entre apóstrofo a gente já elimina. Aí null, 2 pontos, concurso, né? Null para dizer não. São criativos. Arquive, em inglês, arquivo. Também não. C. Valorização do policial civil, aí entre aspas. Opa, bacana, certo. Note, aí concurso, não, né, gente? A gente não vai usar um parâmetro em inglês nesse caso aqui, né? Especificamente dentro de parênteses, muito menos. Em PDF também não. Então a gente já elimina C. Letrinha D. Valorização do policial civil. Opa, tem um pontinho aqui e é importante que a gente destaque que colocando um ponto não vai influenciar na ideia de encontrar exatamente, porque a gente encontra exatamente, tá certo? Aí colocou o símbolo de subtração, menos concurso, porque o examinador disse que não quer que seja encontrado concurso, né? E fala type para dizer o tipo de arquivo específico PDF. Então, gabarito da nossa questão somente pode ser a letrinha D. Letrinha E, valorização end policial, não, né, gente? Aqui já são outros parâmetros de busca e não dentro aqui da ideia, né, da nossa questão, dentro do que está sendo cobrado, tá certo? Então, gabarito correto, letrinha D. Só mais uma observação, os nossos buscadores, eles são case insensitive, ou seja, eu poderia escrever valorização do policial assim, ou totalmente em letras garrafais, em letras maiúsculas, não faria diferença, tá? Inclusive, isso já foi cobrado na prova da Polícia Civil de Alagoas, né? Cidade de Maceió minúsculo e cidade de Maceió totalmente em letras garrafais em caixa alta, tá? Então não cai aí nessa pegadinha. Gente, vamos agora para mais uma questão, né? A nossa quarta questão, quarta e última questão, com mais um tópico que é muito quente aí dentro do universo da nossa banca Sebrasp. Computação em nuvem. Mais especificamente, nós estaremos falando sobre o armazenamento em nuvem. Lembrando que a computação em nuvem, ela se divide em duas partes, né? A gente tem a parte aí de armazenamento, que é o que a gente vai falar hoje, e temos a parte, né, de processamento. O que é processar? Processar é trabalhar, é calcular ali realmente, né, os dados, as informações. Quando a gente fala na parte da computação em nuvem,
que se dedica ao processamento, a gente vai falar naquela classificação lá, SAS, PAS e IaaS. Lembrando que o armazenamento, ele é montado em IaaS, mas é oferecido para a gente, o usuário final, como SaaS, né? Software como serviço. Plataforma como serviço é para o programador e infraestrutura, né, para a pessoa que quer oferecer algum tipo de serviço. Beleza? Show de bola? Mas vamos lá para ver o que a questão 4 está dizendo. Dentro de armazenamento, né, lembrando que temos classificações aqui dentro de armazenamento em relação à nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. Ainda temos a nuvem comunitária. Nuvem pública é uma nuvem que qualquer pessoa pode ter acesso desde que pague uma determinada quantia, né? Alguns oferecem teste gratuito, como é o caso, por exemplo, da nossa nuvem aqui, né? Que é o Drive, tá certo? O Drive oferece um espaço gratuito, ó, 15 GB, e o professor de vocês aqui só usou, né, alguns kbytes, tá certo? Mas temos 15 GB de teste, mas não quer dizer que a nuvem seja gratuita e por isso é chamada de pública. É pública porque qualquer pessoa pode utilizar desde que pague. Porque quando eu clico aqui para comprar armazenamento, eu vou poder pagar, né, uma determinada taxa para ter acesso aí a um valor adicional. Gente, além dessa possibilidade de expandir o tamanho, né, ou até mesmo o nível de espaço que a gente vai ter aqui em nuvem, né, tá carregando um pouco, tá demorando um pouco aqui a internet do professor de vocês, mas tudo bem. Além de ter esse probleminha, né, em relação à confusão que alguns candidatos fazem, associando público a ser gratuito, né, a gente tem um outro probleminha em relação ao armazenamento em nuvem, que é a ideia de ser um serviço que geralmente é lento. Aí você envia um arquivo, aí ele demora tempos e tempos e tempos para ser enviado, né, para ser upado. Mas o que é que eu quero que vocês notem? Ó? Aqui dentro do trabalho, né, de armazenamento em nuvem, nós temos conceitos muito semelhantes à ideia da computação comum, né, a ideia de um computador. Veja, tem a ideia de pastas, ideia de arquivos, ideia de lixeira, né? Eu posso criar aqui, por exemplo, um arquivo, uma pasta teste. Depois de ter criado essa pasta teste, eu posso excluí-la. Excluindo ela, ela vai para onde? Para a lixeira. Posso marcar uma determinada pasta como importante com a estrelazinha? Posso também, né? Posso vir aqui nela e marcar com uma estrela, né, para dizê-la aí que ela é importante, tá certo? Adicionar com estrela, uma espécie de favoritos, tá certo? Um outro conceito também muito importante aqui dentro é a ideia de sincronização. O que é sincronização? É que eu instalo um aplicativo no meu computador e todos os arquivos que eu colocar dentro dessa pastinha desse programa vai ser atualizado na nuvem. Aqui eu não estou utilizando nenhum programa, eu estou dentro do próprio site, né, do Google Drive, tá? Mas eu poderia utilizar um programa sem nenhum problema. Por isso que a gente fala que é uma implementação em SaaS, a forma como a gente acessa, e por trás vão existir servidores salvando os dados. Por isso que a gente diz que a infraestrutura do armazenamento em nuvem é em IaaS. Não confunda, a infraestrutura é uma coisa, forma como a nuvem é oferecida é outra, né? Já um pouco diferente. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa questão, para vermos o que é que o examinador, no final das contas, está exigindo da gente. Ó, um usuário, deixa eu melhorar aqui a visualização de vocês. Um usuário instalou e configurou em uma estação de trabalho do órgão onde atua um aplicativo de disco virtual. Gente, a banca Sebrasp chama de disco virtual o aplicativo, tá? De armazenamento em nuvem. Não é virtual? É virtual porque está lá dentro da internet, né? Da nossa rede WAN. Você já deve ter estudado bastante isso aqui, né? Para a sua prova, tá? Que permite armazenamento de dados em nuvem, né? Cloud Store. E sincronizou uma pasta que continua apenas um arquivo nomeado com... Isso mesmo, um arquivo nomeado como xyz.doc. Então, ele configurou, né, o disco virtual e sincronizou com uma pasta, né, ou sincronizou uma pasta que continha apenas um arquivo nomeado xyz.doc. Depois, em seguida, ele inseriu 3 arquivos nessa pasta e
modificou o conteúdo. Opa, ele modificou o conteúdo do arquivo xyz.doc. Posteriormente, esse usuário configurou em um computador na sua residência o mesmo aplicativo e com a mesma conta utilizada no seu trabalho, mas não realizou quaisquer edições ou inserções de arquivos na referida pasta. Com base nas informações apresentadas nessa situação hipotética, é correto afirmar que, no computador na residência do usuário, a pasta utilizada para sincronizar os arquivos conterá. Veja, ele tinha uma pasta qualquer. Sincronizou essa pasta dentro de um serviço de armazenamento em nuvem. Vamos tentar fazer o desenhozinho aqui da nuvem. E dentro dessa pasta tinha somente esse arquivo, né? Que é o xyz.doc. Depois ele adicionou mais 3 arquivos, ele adicionou mais 3 e alterou o conteúdo de XYZ. Tudo isso lá dentro da empresa ainda, né, conectado à internet, certamente. O examinador quer agora saber o que aconteceu. Bora lá, gente, rapidinho, sem muita enrolação. O que é que ele vai encontrar dentro da pasta quando ele sincronizar na casa dele com uma mesma conta, com o mesmo aplicativo, usando o mesmo disco virtual? Letra A. 4 arquivos? Sim, ele vai encontrar os 4 arquivos, o que ele inseriu primeiro e depois a adição de 3. Né? É óbvio isso aqui. Agora, bora lá. 4 arquivos? Show de bola. Porém, o arquivo xyz.doc não conterá as modificações realizadas no órgão, uma vez que Cloud Storage sincroniza inserções e não atualizações. Errado. Letra A morre aqui quando ela diz um absurdo desse. B. Somente o arquivo XYZ, sem as modificações realizadas no órgão, uma vez que Cloud Storage sincroniza apenas arquivos que já existiam antes da instalação e da configuração do programa viajado. Também não. Teria que ter os 4, né? E vai sincronizar também. C. Somente o arquivo xyz.doc com as modificações realizadas no órgão, uma vez que Cloud Storage sincroniza apenas arquivos que já existiam antes da instalação e da configuração do programa com as devidas atualizações. Não, gente. Isso aqui inviabilizaria, né, a ideia do serviço de armazenamento em nuvem. C é absurda também. D. Vai ter os 4 arquivos, vai conter os 4 arquivos, incluindo o arquivo XYZ, que é um dos 4, na verdade, com as modificações realizadas no órgão em que o usuário atua. Perfeito, é o gabarito da nossa questão. Letrinha D. Letrinha E, 3 arquivos, uma vez que Cloud Storage sincroniza apenas arquivos inseridos após a instalação e a configuração do programa também não, né? Aqui é totalmente viajada essa concepção. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, aqui nós encerramos a nossa contribuição na tua formação, na tua preparação. Então, nestes últimos dias que antecedem aí a tua prova, é importante que você revise esses conteúdos, né? Dentro lá do sistema operacional Windows, por exemplo, você precisa conhecer as novidades dentro do Windows 10, conhecer lá a ferramenta de computação em nuvem, de armazenamento em nuvem, qual é o nome dela, alguns atalhos para criar pasta, para mostrar a área de trabalho, para fechar os aplicativos, tá? Dentro dos navegadores, os principais, Google Chrome, Firefox e o Edge, né? Como abre uma aba, o conceito de histórico, o conceito de abrir, de fechar uma aba, de fechar a janela. Pesquisas avançadas também é muito importante que você revise, né, nesses últimos dias. Dentro de suítes de escritório, as principais funções que eu já falei no início aqui do nosso encontro, tá? As funções também, as extensões padrão desses arquivos. Também é muito importante que você dê uma olhadinha aqui dentro do Linux, os principais comandos dentro do ambiente Linux, tá certo? Além do conceito de computação em nuvem, tanto de processamento, né, SaaS, software como serviço, como também plataforma enquanto um serviço entregue em nuvem, e também a ideia, né, gente, de infraestrutura como serviço. Beleza? Você precisa revisar esses principais pontos. Estamos aqui, gente, sempre juntos,
tá? Não esqueçam do que o nosso querido Isaqueu sempre fala, né? Que o concurseiro disciplinado, aquele que não esmorece, ele será aprovado. Espero ter contribuído com a formação de vocês. Estamos juntos e é isso. Valeu!